A Jennifer Besser tem 33 anos, é carioca, canceriana, é irreverente, é inteligente e muito de bem com a vida. Bem-vinda, Jennifer, foi um prazer conseguir te tirar do seu cotidiano para te trazer para conversar um pouquinho para nós. Transmissão vertical, um assunto proibido. Quando é que você descobriu que a transmissão vertical era um assunto proibido? Rô, primeiramente, muito obrigado por estar aqui hoje, por você ser essa pessoa incrível que movimenta os nossos corações aí diariamente. E transmissão vertical é um assunto um pouco delicado, né? Porque eu costumo até dizer assim que eu não sei o que é a vida sem o HIV. Então, independente da idade, que eu acho que eu entendi, eu fui entendendo aos poucos. Eu nunca entendi na adolescência, na juventude, exatamente o que era o HIV, né? Eu fui entendendo aos poucos na minha vida, porque a gente vai entendendo o motivo e o porquê das pessoas fazerem o que fazem com a gente. Então, várias vezes, assim, eu escutava as pessoas se reportarem a mim, até que para outras pessoas, mas me tratando como doente, a doente, coisa assim, né? A menina doente. E a gente vai crescendo, a gente não vai entendendo. A medicação que a gente tem que tomar desde cedo, eu tomo desde os 7 anos de idade, então não entendia. Aos 13 anos de idade, meu pai sentou comigo e disse: Olha, você tem uma doença transmissível assim, assim, assado. Mas meu pai, como um cara suíço, bem quadradão, ele não tinha muitas palavras, assim, muito, né, para falar comigo. Então, ainda assim, depois dessa notícia, que eu já sabia que eu tinha alguma coisa, que por isso que eu tomava a medicação, e ainda, puta, tenho HIV. Aos 13 anos de idade, eu tô sabendo que eu tenho HIV, mas e daí? Eu nunca nem transei, como é que eu tenho uma coisa dessa? Então, várias coisas vão acontecendo ao longo desse período. É longo, assim, porque eu acho que eu fui me dar conta mesmo, de fato, do que é o HIV aos 19 anos, que foi quando eu fui morar na Suíça. E aí a história da minha avó, que já estava muito doente, enfim, e eu fui com 19 anos para lá para tentar viver na Europa, porque eu sempre quis, sempre tive essa dupla vida e cidadania, então eu sempre vivi um pouco lá, um pouco aqui, e aos 19 eu decidi que eu queria ir. Só que chegando lá, bati 3 meses, eu tive que buscar meus remédios. E quando eu comecei a me movimentar para essa ação, eu comecei a ver que a minha avó começou a ficar muito desconfortável. Começou a ficar muito desesperada. Até que um dia eu cheguei numa ONG, numa cidade lá de Sion, que é o sul da Suíça. Cheguei numa ONG, voltei para casa feliz da vida. A minha avó estava na cozinha chorando. E já tinha ligado para o meu pai um monte de vezes. E naquele momento ela virou para mim e falou assim: se alguém aqui na cidade, se alguém no país descobrir que você tem HIV, eu me mato. Então eu acho que foi nesse momento aonde aquela música Meu Mundo Caiu e eu entendi mesmo assim, foi caraca, eu tenho uma coisa muito séria mesmo. Você tomava remédio desde os 7 anos de idade que você está contando para nós. Tomava e não tomava, né? Porque tem essa relação também que a gente lida com eles. Você não perguntava porque estou tomando remédio? Eu perguntava, mas dentro da minha cabeça não era ainda real e concreto essa coisa. Eu não sei explicar, mas eu acho que eu sempre vivi mesmo num mundo paralelo, porque não era concreto, ou não era uma coisa que eu queria ver. Pode ser muito também. Hoje eu tenho consciência que, com certeza, era uma coisa onde eu não queria ter conhecimento daquilo. Então, assim, até hoje mesmo, você perguntar quais remédios você toma, eu não sei, porque você pega uma bula de remédio para ler, é só tragédia, eu não vou ler aquilo. As pessoas leem, mas eu não vou ler. O que as pessoas falavam para você? Você tomava remédio por quê? Então, muitas pessoas sempre inventam uma doença, né? Então, já tive, eu acho que leucemia, não tive, na verdade, mas as pessoas, que a família, quando vai justificar o porquê que a gente toma remédio, sempre inventava que eu tinha alguma doença, algum câncer. Então, eu tive até contato com uma pessoa que me conheceu desde criança esses dias, que a gente até conversou sobre isso, que falava assim, nossa, minha família achava que você tinha câncer, por exemplo. E aí, por isso que eu tomava remédio. Câncer, diabetes, talvez, coisas assim que as pessoas inventavam. Você tinha 13 anos, teu pai contou para você, como é que você se sentiu? Você chorou? Olha, eu acho que eu sou tão fora da casinha que nem chorar eu chorei, eu não entendi.
eu entendi que eu tinha alguma coisa, mas aquilo não fazia parte de mim, porque afinal eu não fiz nada para ter aquilo. Eu tinha isso e eu tive um grande problema que o meu pai casou com uma outra pessoa, né? Quando a minha mãe faleceu, ele casou com uma outra pessoa e por um grande período da minha vida, eu perdi a referência da minha mãe, por muita raiva. Porque eu descobri que uma hora eu tinha uma coisa, talvez nessa época, que eu tinha uma coisa, ou talvez antes até, eu tinha uma coisa que era culpa da minha mãe. Só que isso era muito influência de quem estava por trás da situação, que colocava a minha mãe como a vilã da história, entendeu? Então, eu falo assim, que a gente que nasce com HIV, o nosso primeiro contato com preconceito é dentro de casa. Porque a gente sofre isso na pele, com talheres separados, com máquina de lavar roupa na década de 90, era separado. Seu talher era separado? Sim, eu já ouvi relatos que no começo era em casa, mas eu acho que não era consciência do meu pai sobre isso. Não era conscientemente meu pai fazendo isso, mas talvez as outras pessoas ao redor dele, assim, que levavam isso para frente, né? Então, essa era uma das coisas. Eu cresci, por exemplo, ele casou com uma pessoa que tem muitos irmãos, muitas sobrinhas e coisa e tal. E nessa casa, a gente ia para uma casa da praia, que era de uma das irmãs. E lá na casa da praia, eu ouvia muito assim, não toma no copo dela. Não toma no copo dela, não come no prato dela. Não empresta colar, brinco, essas coisas. Roupa, não empresta roupa, não usa a roupa dela. Porque quando a gente é adolescente, a gente tem prima que a gente quer ficar trocando, né? E aí eu via isso de certa forma me machucava, mas ainda assim, eu acho que... Você nunca perguntou por quê? vai ficando no nosso inconsciente. A gente vai percebendo depois, mais tarde. Com quantos anos a sua mãe morreu, Jennifer? A minha mãe morreu com 32 anos. Você tinha quantos anos? Ela morreu em 1997. Eu tinha 7 anos. 7 anos. E ela tinha 32. Você viu sua mãe adoecer? Eu lembro. Eu lembro da minha mãe no hospital. Eu lembro da minha mãe entubada. Eu lembro disso, sim. É uma memória muito ruim. Claro. Muito ruim. Eu até falo assim, eu sempre tive muita dificuldade na escola e em acordar cedo. Mas hoje eu consigo entender que assim, eu lembro, tá? Eu saí pra escola e quando eu voltei minha mãe já não estava mais lá, porque ela caiu no hospital. Ela acordou e ela teve toxoplasmose ocular e um monte de coisa. O que meu pai fala é que ela sentia muita dor de cabeça. E para uma mulher hétero, nos anos 90, chegar num hospital e ter qualquer dúvida de alguma IST, uma mulher hétera, casada, nenhuma vez acredito que foi feito, né? O teste de HIV, de qualquer outra doença. Você foi vendo sua mãe adoecer. E te falaram o quê? Eu não fui vendo, na verdade. Eu não fui vendo, porque eu era muito pequena. 7 anos, eu acho que eu era ainda muito fora da casinha, porque eu não lembro. Tem gente que tem memória, né, de cedo, assim. Eu não tenho. Mas eu lembro dela na cama, eu tenho essa memória. Isso é uma coisa que eu lembro. Quando a sua mãe fez a passagem, quando a sua mãe partiu, te falaram o quê? Que ela morreu por quê? Ela morreu. Aos 7 anos, não me falaram nada. Eu acho que eu não vi nada. Pouco tempo depois, já tinha uma outra mulher dentro da minha casa, eu não entendia muito bem o que acontecia. Eu, assim, Roseli, hoje eu tenho bastante consciência que, primeiramente, eu sou uma pessoa branca, que cresci na classe média alta de São Paulo. Então, meu pai sempre trabalhou nos jardins, eu sempre estudei em Moema. E como uma boa família tradicional da classe média alta, a gente cresce meio educados pelas pessoas que trabalham na nossa casa. Porque os nossos pais, eles praticamente trabalham 24 horas. Meu pai praticamente ia trabalhar às 8 da manhã e voltava 10, 9 horas da noite todo dia. Então, nunca me faltou nada. Isso eu não posso falar que aconteceu, porque nunca faltou nada. Mas a gente não tem muito esse afeto, né? Essa coisa. Ainda mais meu pai, ele é suíço, é completamente diferente. Não tem esse afeto, assim. Nunca me faltou nada. Nunca, nada. Sempre estudei em escolas muito boas, mas não estudei também. Mas
É Não, interessante. não teve muita conversa, entendeu? Na minha casa não existia muita conversa. Então eu ia percebendo as coisas acontecendo e não entendia por quê. Na escola se falou de HIV em algum momento da sua infância? Não. Não lembro desse tipo de aula, eu não lembro. Tem gente que fala, né, que tem educação sexual na escola. Não, professores. Não. Isso não aconteceu. Nunca. Nunca tive nenhuma situação dessa. Nunca tive. Não, você não sentiu nenhum tipo de discriminação na escola? Não, nunca tive, porque eu acho que ninguém sabia. Sempre foi feito uma. Sempre foi tudo muito sigiloso, né? É tudo muito sigilo essa coisa. Então, assim, eu tenho amigos que eu tenho desde a época de criança, que, como eu te falei, que achavam que eu tinha câncer ou coisa e tal. Por quê? As mães eram amigas, né? No caso, a mulher do meu pai e a mãe das pessoas, né? Depois. E. É isso. Ou seja, você não sentiu nenhum tipo de discriminação porque ninguém sabia. Exatamente, ninguém sabia. Nem eu mesma, posso considerar que nem eu mesma sabia, porque sempre foi uma coisa na minha cabeça que eu não sei se era por osmose da parte da família, de eu não quero ver, eu não quero saber, eu não quero entender que isso é a realidade, e a mesma coisa pra mim. Ô, Jennifer, aí você descobriu que tinha HIV, seu pai te contou, o que você fez? Então, isso ele fez aos 13 anos, né? Eu não fiz nada com essa informação, mas automaticamente, dentro do nosso ser, a gente cria uma resistência. E todas as pessoas que eu converso, que também são de transmissão vertical, têm o mesmo problema que eu, que é a adesão à medicação. Primeiro, porque a gente começa cedo a tomar a medicação, quando ainda era o começo delas também. Então, a gente passa por toda a evolução científica, né, dela. Então, eu tomei aquele de geladeira, eu tomei aquele pozinho, eu tomei efavirense, eu tomei todos os remédios que você pode imaginar que já teve. Você sabe mais do que eu o nome deles e a cronologia de quando saiu. E todos eles eu queimei por não tomar. Porque eu não sabia o que era, eu não queria saber o que era, mas eu também negava o que era. Não conversava com o médico? Conversava com o médico, mentia pra ele. Está tomando remédio? Claro que eu tô. E não tô. E ele via lá meus exames tudo cagado. Não tô. E falava, tá, você perdeu esse esquema, vamos fazer outro. E na época, minha mãe morreu na mão do Dr. Davi Levy, que é o médico do Einstein, que ele estudou muito desde o começo. Aí minha mãe faleceu em 97, aí fomos fazer exames, eu e meu pai. O meu deu positivo e o do meu pai deu negativo. Até então, né? Aí ele seguiu fazendo exames por muitos anos depois e sempre negativo, negativo, negativo. E o meu positivo. E é negação, Roseli, é negação. A gente nega, a gente não quer enxergar. Porque, você sabe, eu não gosto de falar em culpa, né? Mas a gente fica com uma coisa dentro do nosso coração, assim, eu tô carregando uma coisa que a culpa não é minha. Até que a gente cresça e entenda que não existe culpa. Quando a gente é criança, a gente não entende, né? Porque a gente tem fica aspirando o que os outros ao redor falam. Você queimou várias possibilidades de combinação de medicação porque você não tomava os remédios. E os médicos não conseguiam chegar em você e falar da importância da adesão. Eles não conseguiam colocar isso na minha cabeça. Por quê? Eu hoje consigo ver que é um ato de autossuicídio, de certa forma. Porque você não toma e todo mundo conhece a AIDS. Talvez as pessoas não conheçam o HIV, mas a gente conhece a AIDS. E o que a gente sabe sobre a AIDS? Ela mata. Então, ainda naquela hora lá, você acha que meu pai ia conseguir falar, olha, você tem HIV, que é o vírus causador da AIDS. Não, você tem AIDS. E aí eu já assim, nossa, mas eu tenho AIDS, mas eu não sou homem gay, eu não sou, sabe, eu não sou nenhuma classe do que a gente acredita que seja. E eu sou uma criança, como assim eu tenho AIDS? Então, eu cresci com muita raiva da minha mãe. Com muita raiva. Eu tinha muita raiva. Muita, assim. Nossa, muita, gigantescamente. Eu odiava qualquer coisa. Falar o nome dela, eu odiava, eu odiava. Tanto que
ainda assim, se existisse uma situação onde a mulher dele falasse, você prefere eu ou a sua mãe? Óbvio que eu falava que era ela. Hoje eu sei que eu estava completamente fora da casinha. Quando é que você descobriu? Bom, acho que quando é que você descobriu o peso de viver com HIV desde que nasceu? Eu acho que eu caí em mim nessa viagem para a Suíça, porque foi quando a minha avó, que para mim era a única pessoa no mundo que nunca faria alguma coisa para me machucar, no final ela fez. Ainda que aquilo fosse muito maior que ela. Hoje eu vejo assim, aquilo era muito maior que ela, porque é um preconceito que vai além do que realmente ela é. E eu sei assim, que eu ia para casa dela, só que ela tinha um namorado, o namorado dela nunca soube o que eu tinha, o que eu tenho. O irmão do meu pai também nunca soube, nunca foi conversado. E era tudo muito escondido. Ela ia no armário, ela separava meu remédio, ela colocava um copinho de água, ela me avisava bem discretamente, vai tomar seu remédio. Bem discretamente, e eu corria lá no quarto, tomava meu remédio, aí eu voltava. E era sempre assim. E quando eu decidi então sair daqui do Brasil, ir para lá e fazer minhas coisas, para mim era um grande passo da vida, porque eu pensava assim, o que eu passava aqui no Brasil com as pessoas, o que eu entendia de preconceito, né? Chama aquele tal de preconceito oculto, porque as pessoas acham assim, as crianças não entendem o que a gente fala. As crianças não escutam. Mas eu tenho 100% de memória das pessoas me chamando de doente. Eu tenho 100% de memória das pessoas falando, não toma no copo dela, sabe? Ou tipo, sabe, ainda discretamente do seu lado. Mas a pessoa se desespera, né? É uma coisa meio maluca. O que você fez com essa emoção de descobrir que AIDS tinha um peso? Eu me afundei mais ainda. Me Aí você afundei. resolveu voltar para o Brasil? Aí eu voltei pro Brasil, uma semana antes, eu voltei pro Brasil, assim, muito chateada, eu mal conseguia dar tchau pra minha avó. Foi muito ruim porque dali a poucos meses ela veio a falecer, né, porque ela estava com câncer terminal. A gente chegou a conversar antes, por telefone, ela me pediu desculpa. Eu entendi também a situação, mas aí eu já estava aqui. E aí, eu acho que assim, eu sou uma péssima suicida. Sou uma péssima. Nem pra isso presto. Eu falo, nem pra isso eu presto. Porque eu sou uma péssima. Eu voltei com 19 anos, eu falei, pronto. Aos 27 anos eu vou morrer que nem meus astros do rock, Kurt Cobain e companhia. Só que nem pra isso eu presto. Porque é aí que a gente faz? É só ladeira abaixo, sabe? Tipo, acho que eu tava na universidade ainda, isso aí, eu tava fazendo publicidade e só ia pro bar. E aí a gente conhece as drogas, e aí a gente conhece os amigos que acolhem a gente, ainda que não saibam, né, da nossa vida, assim. E aí começa a se afundar, não tomava medicação, não fazia nada, porque eu imaginava, ao mesmo tempo que eu tinha aquela lembrança, aquela memória da minha mãe no hospital, não sei o que lá, não sei o que lá, e não tinha a consciência, porque eu acho que eu não tinha a consciência que se eu fizesse o que eu estava fazendo, o meu fim não seria rápido. Ainda que quando a gente usa droga, a gente busca um fim rápido, né? Quando você fala droga é o quê? Overdose, cocaína e companhia. Álcool, cocaína é o fim do mundo, né? É a combinação perfeita, ladeira abaixo. E a combinação perfeita também que te abraça, que nem um melhor amigo, né? No momento que você tá mal. Então, fui por água abaixo. Fui por água abaixo dos 19, 20, 21, 22. Tive coisas boas nesse caminho, coisas ruins, mas na minha consciência eu vivia todos os dias como se fossem últimos. Não que eu não faça isso hoje, mas hoje eu faço com mais consciência. E diferente. Porque hoje eu tomo meus remédios, eu tenho, tipo, eu quero viver. Naquela época eu não queria viver. O que aconteceu na sua vida que você resolveu querer viver? E uma outra curiosidade que eu estou tendo aqui, quem te acolheu? Nessa época, o Give, a Andrea,
do GIV e o Tomil. O Tomil veio um pouco depois, mas Você foi a lá no Andréia. GIV, bater na porta do GIV. Uhum. Conheci pela internet, fui lá no GIV. Aí eu e a Andréia foi amor à primeira vista. E ela cuidou muito de mim. Eu tive uma pneumonia que a Andréia fez o Tomil 2 horas da manhã sair de casa para me buscar em casa, para eu me levar para casa dela. Porque eu tava tipo com 40 graus de febre, pneumonia e sozinha, que eu morava sozinha. Isso eu já tinha uns 20 e poucos anos já. Por quê? Dos 19, quando eu voltei, então eu decidi que já era, eu não queria mais nada mesmo. Nunca imaginei que eu fosse chegar aos 30 anos. Nunca. Nunca imaginei. Na minha cabeça era impossível chegar aos 30 anos, né? Principalmente porque eu não levava uma vida correta. Eu não conseguia tomar a medicação de jeito nenhum. Não tinha o que me fizesse conseguir olhar para aquilo e sentir prazer de tomar aquilo, ou sentir que aquilo é o meu melhor aliado, o meu melhor amigo. Na verdade, aquilo era o meu inimigo, porque aqueles negocinhos, eles destruíram minha vida dali para trás. Todas as minhas relações da vida, a culpa era daquilo. É louco, né? Mas a gente bota a culpa ali, é aquele negócio. O que você encontrou no GIV? Acolhimento, com certeza. Foi acolhimento, foi o meu primeiro contato com pessoas vivendo com HIV. Até namorei um mês um menino de um HIVético. HIVético é minha palavra de estimação. Um HIVético que Deus me livre esse povo aí do HIV, não quero nunca mais. Como é que era o jogo, a conversa entre vocês? Ó, no GIV era muito engraçado, porque nesses primeiros contatos, você me vê hoje assim, conversando, dando risada e tal. No GIV, eu não abria minha boca. O primeiro evento que eu fui foi aquele da Casa do Padre. Você lembra desse evento que a Andréia fazia lá na Casa do Padre? Foi um dos primeiros. Eu fui lá, que foi onde eu conheci esse menino. Quer que eu fale o nome dele? Aí, que eu nem queria falar disso, mas enfim, é que faz parte. Faz parte, claro. Foi a primeira pessoa. E eu achei que naquele lugar eu tava, tipo, no paraíso, né? Enfim, tô namorando uma pessoa que é igual a mim. E aí é uma outra realidade que a gente aprende que, tipo assim, meu, isso não tem nada a ver. Você não falava nos grupos, você chegou no grupo do GIV, de jovens, e você ficava ouvindo eles falar? Sim, eu não abria minha boca, não conseguia falar nem meu nome. Eu passei 2 dias na casa do padre, nem meu nome eu falava, nas rodas, nem participar da gincana, às vezes eu queria. Nem participar, eu falava, vou fazer, não quero, quero ficar só olhando. Porque era tão novo aquilo pra mim, era um monte de, vamos botar umas crianças junto comigo, 20 anos, junto comigo ali, que eu olhava assim, cada uma eu olhava o corpo, olhava a pessoa, como ela falava, e falava assim, nossa, olha que engraçado, elas são normais igual eu. Caramba, olha só. Aí começa aqueles estralos assim de você andar na rua e olhar assim e falar, caramba, é uma Avenida Paulista lotada, né? Quantas pessoas será que aqui vivem com HIV igual a mim? E aí, meu, o GIV foi o meu pé para a descoberta de tudo, na verdade. De tudo e para minha evolução, não só existencial, como espiritual também, que eu acho que tem que estar alinhado para a gente conseguir evoluir. Quais trabalhos você fez internamente para compreender o processo da sua mãe e para que você não tivesse mais raiva dela? Quem te ajudou a transformar essa emoção em relação à sua mãe? Eu acho que vocês, todos da comunicação do HIV, porque tudo isso vem com muita informação de acolhimento, com muita a esperança na vida, coisa que eu nunca tive. Então, aos 19 anos, eu não tinha esperança nenhuma na vida. Então, tudo que eu fizesse, tanto faz. Tanto faz. Porque eu não vou viver mesmo, então tanto faz. As pessoas não gostam de mim mesmo, tanto faz. Porque a gente sente isso, eu não sei as outras pessoas, mas eu sentia. Mesmo assim, meu pai me ama, fulano me ama, meus amigos na escola me amam. Mas e aí? Quando eles souberem que eu vivo com HIV, será que vai ser a mesma coisa? Ainda mais que eu sempre estudei em escola particular. Eu gosto de falar isso porque as pessoas, elas acreditam ainda hoje que o HIV, em 2023, está na periferia, na população negra, na população LGBTQIA todas, e os profissionais, quando não, mano, não estão. Eu conheço muitas pessoas com perfil igual a mim, do Brasil inteiro, do Brasil e internacional também, com perfil igual ao meu.
e que vivem e que estão vivendo. O HIV apenas existe em todos, né? É um Em detalhe, todos os... é uma vírgula da minha bibliografia, não é tudo. Mas então, quando foi? Quando é que foi que você percebeu que deixou de culpabilizar sua mãe, deixou de lidar com culpa? Foi nesse projeto, esse trajeto. Eu cheguei aos 25 anos com 4 milhões de cópias, mais de 4 milhões de cópias. Em 2015, mais de 4 milhões de cópias e um CD4 de 3%, aonde não existia mais medicação no Brasil nenhuma. Então o médico me deu um diagnóstico, daqui para frente realmente faça o que você quiser, porque daqui para frente eu já estava tendo umas pneumonias e dali para frente você sabe o caminho, né? Eu ia ter a mesma memória da minha mãe, numa cama de hospital, ferrada e blá blá blá. Naquele segundo que eu saí daquele consultório na Alameda Pará, ali na Higienópolis, desci a Consolação chorando no telefone com meu pai. Meu, caiu um mundo nas minhas costas. E naquele segundo eu falei assim, eu daria tudo, mas tudo na minha vida, para poder voltar atrás. Porque dali, pronto, eu queria morrer, eu ia morrer. Só que agora eu não queria mais morrer. Porque afinal eu ia morrer da pior forma, eu não ia morrer rápido, né? E eu acho que quando eu tive essa proposta do estudo do Fostemsavir, que hoje chama Fostemsavir, mas que lá atrás não tinha esse nome, eu acho que eu entendi que uma força maior existia em cima de mim. Ai, eu vou chorar, porque eu não queria chorar, caraca. Você tá demais hoje, Roseli do céu. Uma força maior existia além de você? Que queria que eu ficasse aqui. E, ai, Deus, quem é? Não sei, mas eu sentia a minha mãe muito forte. Muito forte, muito forte. Tipo assim, aí eu acho que a gente teve uma conexão muito grande. Quando eu fiz, na real, a genotipagem e eu conseguia entrar no esquema. Porque não foi tão simples. Não era só o Fostemsavir, tinha que ter todo o contexto dele. E aí, tipo assim, todos... Tem vários... Ó, eu tomo lamivudina, por exemplo, não funciona no meu corpo, mas eu tomo. Porque tá dentro do pacote do esquema. E quando eu comecei a tomar aquilo, pelo menos me deu uma esperança. Provavelmente foi a sua mãe mesmo que te ajudou e falou, filha, procura outro caminho. 2 tapão na cara que eu não consegui te dar antes, né? Filha, procura outro caminho, você pode viver, você vai Sim. fazer diferença viva. Sim. Não é? Aí Acho que sim. Aí como é que você descobriu a medicação e como é que você virou aderente? Aí o doutor Davi que falou, aí eu caí 100% no SUS, porque até nisso eu ia no doutor Davi. Tudo muito sigiloso, fazia exame no laboratório, tinha convênio bom, fazia exame no laboratório. O doutor Davi, R$900 a consulta do doutor Davi. E meu pai pagava, né? Ia no doutor Davi. Aí caí 100% no SUS. Aí, vamos lá, pra fila. Ainda que eu tive muitos privilégios, tá? Porque eu tava na pesquisa, então era tudo muito rápido pra mim. E um atendimento, assim, muito bom. Muito privilegiado até. Aí eu comecei a tomar a medicação. Levei 1 ano e meio pra ficar indetectável. Desde que eu comecei a tomar e tomando certinho. Porque aí eu tinha o diário, eu tinha que tomar... Eu devolvia, quando eu buscava remédio a cada 3 meses, eu fazia exame de sangue. E elas contavam os remédios. Porque eu fazia o diário, mas elas contavam para ver se batia com o que eu escrevi. Nossa, até mandar um beijo para as meninas que, meu Deus, me aguentaram. Fora meus atrasos, ainda contar um monte de remédio, porque eu não tomava assim certinho, né, no começo. Mas depois que eu vi que o negócio começou a funcionar, e nesse período desse ano, nesse 1 ano e meio, tá? Foi aonde eu tive mais contato com posso falar da cannabis medicinal? Claro, nós vamos falar de tudo. Porque foi a cannabis medicinal para mim que me segurou a onda. Ainda que naquela época a gente não tinha todos os recursos que a gente tem hoje, mas eu tinha amigos que produziam óleo, que faziam, porque, né, do nosso meio. Então a pessoa falou assim, meu, toma esse óleo junto, você vai ver como isso vai mudar a sua vida. E eu comecei, pá, nas gotinhas, tomando óleo, e eu comecei a ver primeiro, que hoje eu entendo mais da cannabis, eu sei que, ainda que antes disso, que eu fumava em modo recreativo, ela tem os componentes dela
e que eu, de verdade, de coração, eu acredito muito que ela segurou muito a onda para que eu não tivesse uma outra doença oportunista pior. Que eu só tive pneumonia, ainda que umas 5, 6 no ano, cada 2 meses uma pneumonia. Ela segurou muito para uma coisa, porque eu não vivia dentro de casa, entendeu? Eu estava na rua, estava no rolê, na Rua Augusta, todos os dias. Ô, Jennifer, veja que interessante que você nunca teve aderência, mas você nunca adoeceu seriamente. É isso que eu te falo, a cannabis é sagrada. Desculpa, ela é sagrada. Eu acredito muito no poder dessa planta, muito. Pois é, aí você virou militante da cannabis, né? Aí, aos 30 anos, quando eu fiz 30 anos, eu não acreditei que eu faria 30 anos. Eu acho também muito importante falar da nossa relação de afeto, porque com 25, quando eu comecei a tomar, sou ruim de conta, 2015 eu acho, que foi meu primeiro exame, que eu comecei a tomar fostemsavir. Eu estava namorando com o Guilherme, comecei a namorar com o Guilherme. E essa rede de afeto, eu acho que ela é muito importante. Porque a primeira coisa, e o que eu cresci na minha cabeça, pensando, era tipo, primordialmente falando, quem vai me aceitar desse jeito? Se nem as pessoas da minha família me aceitam, quem vai me aceitar? Eu nunca vou achar alguém que vai me aceitar, eu nunca vou poder ter filho, eu nunca vou viver meu sonho de viajar o mundo, inclusive, que eu tô fazendo isso agora. Nunca vou viver isso, porque eu tenho uma doença que não me permite, que eu não posso. Então, sempre que eu falava essas coisas pro meu pai, sempre que eu contava meus sonhos, alguma coisa, meu pai sempre, você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Você não pode isso, você não pode aquilo. Sempre é o você não pode, sabe? A gente cresce com você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. Então, como que você vai ter esperança em alguma coisa se você não pode fazer nada? Acho difícil essa relação de ter esperança em algo, em alguém, e você não pode fazer nada. Minha make borrou, será? Não, tá tudo lindo. Aí você começou a descobrir que você pode fazer tudo? Aí, quando eu comecei a namorar com o Guilherme, ele descobriu no hospital particular, porque o médico do pronto-socorro falou pra ele. A gente nem tinha nada ainda, mas a gente tava juntos, eu fiquei muito mal, falei, eu tenho que ir no hospital, tô muito doente. Aí eu fui no hospital, era mais uma pneumonia. Já tinha tido algumas, era mais uma. E aí o médico, eu lá dentro da sala, tomando medicação, o médico falou pra ele, que o caso dela é muito delicado, ela tem HIV, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí o menino, imagino eu, a cara dele. Ele não sabia que você tinha HIV? Não, ele era meu ficante, a gente tava 2 dias ficando. Sim. E aí o médico falou no hospital particular. Falou pra ele. Aí, assim, eu saí do hospital, ele continuou comigo. Eu tentei, né, falar pra ele ir embora, tal, pra ir pra casa dele, que eu ia ficar bem e tal. E ele, não, vou ficar aqui com você. Eu vou ficar aqui com você. E eu, não, menino, vai embora. Volta pra sua casa. Porque dali pra frente eu falei, caraca, vou ter que falar pra esse cidadão agora. Vou ter que falar pra ele. Como foi falar pra ele? Aí eu, tipo, fiquei super estranha dali pra frente, porque na minha cabeça, naquela hora, eu já pensava assim, porque eu não tava ainda com remédio naquela época. Eu fiquei poucos meses depois eu comecei o fostemsavir. Mas antes disso eu não tava. Eu ainda só tava com a notícia que eu ia morrer. Então eu tava, de certa forma, curtindo a vida, mas agora ali eu já tava mais, né? E aí ele falou que não ia embora, não ia. Ficou lá, aí uma hora eu peguei e falei, quer ver esse moleque embora agora? Então, meu filho, é o seguinte, vou te contar uma coisa. Eu tenho uma doença, e blá blá blá, e blá blá blá, e essa doença chama HIV, e não sei o que lá, e tal. Aí ele parou, olhou pra minha cara e disse, tá bom. Tá bom. Aí eu falei, tá bom? Você não vai sair correndo? Aí ele, não, vou ficar aqui, tô tranquilo. Aí eu falei, não é possível, porque isso era uma estratégia também de coisa. Quando eu tive o meu primeiro namorado, que eu falei pra ele que eu vivia com HIV, que inclusive esse menino, ele foi um amigo de infância. E ele, eu gosto de falar a história dele porque eu gosto de citar o sigilo que as pessoas no final não têm. Então, quando eu era pequena, muitas pessoas sabiam que eu vivia com HIV e nem eu sabia, na verdade.
Porque os adultos que sabiam, que queriam sempre se fazer assim de, ai, olha como ela é boazinha, ela cuida da menina que tá doente, tadinha, sabe? Esse lugar assim, falava para as pessoas, entendeu? A Jennifer tem uma doença, assim, assim, assado. E esse menino, quando eu resolvi para esse primeiro namorado contar para ele, que já era, acho que eu tinha uns 22 anos nessa época aí, uns 22, 23 talvez. Comecei a namorar com 25, o Gui. E daí eu peguei um dia, eu nem sei se eu tava gostando dele de verdade, mas era a primeira experiência da minha vida de contar para um namorado. Eu contei primeiro para um amigo, que era o mesmo dia que eu ia contar pra ele, eu contei para um amigo para ele. Só que nesse dia eu descobri, o meu amigo ficou puto comigo, porque eu descobri que esse menino tava gostando de mim, e ele ficou desesperado, alucinado. E aí eu contei pro Rafael, que foi meu ex-namorado, e ele falou tá bom também. Ele disse tá bom também. Ele teve a mesma reação assim do Guilherme, de tipo tranquilo assim. Eles tinham alguma informação da história toda do HIV? Eu acredito que não, na verdade, eu acredito que não. Eu acredito que não. Mas o pai dele é médico e tal, diz ele que conversou com o pai dele. Mas já essa outra pessoa era amiga da família, da mãe e da avó dele. E aí essa outra pessoa, que não tinha nada a ver com a história, que não tinha nada que contar para a mãe e para a avó dele, foi lá e contou para a mãe e para a avó. Então aí eu já tive um problema ali, porque aí ele virou para mim e falou assim, puta, minha mãe e minha avó tá sabendo. E aí agora elas estão pesando na minha, né? Então o sigilo é sobre isso. Tipo assim, eu já não tinha capacidade, eu de administrar todo aquele sentimento, aquela coisa. E além de eu ter de administrar, vou contar pro cara que talvez eu tô gostando, vou contar pra ele. Ele pode me rejeitar ou não, não sei, mas a gente sempre acha que eles vão rejeitar, que a gente vai ser rejeitada. Porque o amor próprio, ele tá longe, né, desse lugar. Muito longe. Vem o medo antes, né? O medo é muito maior. O medo da rejeição e tudo. E aí foi assim que aconteceu. Que bom que eles falaram tá bom, né? Eles falaram, tá bom, foi engraçado. E aí o meu amigo ficou puto comigo e parou de falar comigo. Eu, caraca. O que foi mais difícil para você na adolescência, quando você começou a viver sua sexualidade? É lidar com o preconceito dos outros. Com essa coisa do sigilo, que eu nunca tive isso em casa. Muitas pessoas sabem que eu vivo com HIV sem a minha autorização, sem o meu consentimento. Hoje todo mundo sabe porque eu falo na internet. Mas antes, quando eu era adolescente, quando eu era menor, não. E hoje eu entendo que a mesma pessoa que falava, ela só falava para se beneficiar e passar por boa na história. Entendeu? Tipo assim. Quando viver com HIV para você deixou de ser um problema, Jennifer? Eu acho que quando eu comecei a ter uma coisa mais concreta com o Gui, isso foi um ponto, porque ainda que ali naquele lugar pode não ser o para sempre e tal, mas eu podia ser eu mesma, tanto do meu jeito maluco e alucinado de ser, quanto de HIV, de falar de HIV e ser, né, com o meu parceiro principalmente, pessoa que me conhece, né? E depois aos 30 anos. Quando eu fiz 30 anos que eu resolvi, no 1º de dezembro de 2020, ou foi 2019, a começar a falar de HIV na internet. Aí eu fiz o primeiro vídeo com o Drill no YouTube, que o Gui participou comigo e foi muito legal, foi muito fofo, que aí foi esse vídeo que ele mandou para a mãe dele, mandou para um monte de gente que não sabia que eu vivia com HIV, e eu fui super bem acolhida. E hoje, assim, aí você pergunta, qual foi o start de você querer falar? Primeiro, porque eu tive muitas pessoas na minha vida que passaram pela minha vida e eu sempre tive a grande dúvida se um dia eu passei o HIV para alguém. Essa era uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Será que um dia? Porque com 4 milhões de cópias eu ficava com as pessoas do mesmo jeito. E, né, na night, louco, não sei. Hoje eu sei, assim, todas as pessoas que eu já fiquei sabem que eu vivo com HIV. Talvez uma pessoa não saiba, mas um dia ela vai saber. Mas essa pessoa não tá no meu... Sabe, tipo assim,
eu acho que... Eu sempre achei que eu nunca tivesse colocado ninguém numa situação de risco. Mas eu não sei. Porque eu nunca soube muito sobre o que é o HIV, as vias de transmissão exatamente, e milhões de outras coisas. Então, Você ia morrer, para que saber? eu ia morrer, pra que saber? Pra que eu queria saber aquilo? Eu te falo hoje, eu tomo 5 comprimidos. Eu não sei o nome de todos. Eu sei só do Fostem Safir, que foi o que me salvou. O resto... E bula. Minhas amigas do Clube Mermaid falam, a gente lê a bula. Eu vou ler bula de remédio? Pra quê? Vou ficar louca? E essa história das sereias? Isso é muito louco, né? É um grupo? Do you speak English? É um grupo de meninas que começou assim do nada em 2020. Eu resolvi que eu queria juntar umas meninas pra gente fazer rodas de acolhimento, coisa assim. Tudo que eu via que a Andrea fazia e era muito legal. Aí a gente cresce, a gente amadurece e quer caminhar com as nossas pernas. A Andrea do GIV, né? Eu sempre tive nas rodas dela, sempre achei muito legal aquilo, um acolhimento muito importante, assim. E me salvou muito, porque foi o único contato que eu tinha. Então eu comecei a falar no Instagram, muitas meninas começaram a me procurar. E aí eu toda hora tinha que ficar repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. Aí eu pensei, puta, vou criar um grupo de WhatsApp, onde a gente faça reuniões e a gente tenha esse encontro. Não tinha nome esse grupo, tá? Não chamava Sereias ainda, Clube Mermaid. Era clube, mas não era Clube Mermaids. Aí eu fui, criei, coloquei lá umas meninas e fui achar o nome. Aí um dia eu fiz uma foto, uma reunião, fiz um... Como é que foi? Eu quis fazer uma publicação no Stories para falar para as meninas que estavam ali entrarem no grupo pra gente se reunir. Aí eu fui procurar um GIF, sabe o GIF, esse bonequinho lá? Fui procurar. Aí eu escrevi sereias. No que eu escrevi sereias, menina, é enviado. Eu te falo que o negócio é enviado, assim, a mensagem, ela chega. Ela chega. Não tem, ela chega. Pode estar na China, ela vai chegar. Aí apareceu um gifzinho lá, Clube Mermaid. Aí eu, caraca, Clube Mermaid, Clube da Sereia. E se eu colocar essa palavra no plural, Clube Mermaids, tem o AIDS no final. AIDS. Falei, porra, eu sempre fui uma sereia e não sabia. Aí o bagulho virou Clube Mermaids. Mas eu sempre tive uma conexão muito forte com o mar, com a água. E quando eu era pequena, eu brincava muito de sereia. E porque era o submundo, entende o submundo, Roseli? O submundo que a gente não quer viver nessa realidade. Eu nunca quis viver nessa realidade, nesse mundo atual aqui. Porque esse mundo atual me machucava diariamente, eu não queria estar aqui. Isso aqui pra mim era horrível. Então eu ia pra praia, na casa da Vó Lourdes, e a gente ficava, eu e minhas primas, na piscina brincando de sereia, ficava no mar brincando de sereia 24 horas. E aí, e essa minha avó Lourdes, ela era do candomblé, não sei o que lá. E ela sempre falou que eu era de Iemanjá. Então eu gostava muito dessa informação, de Iemanjá, que é uma sereia, né? E o mar, eu sempre tive um negócio com o mar, muito, eu nasci no Rio, né? Botafogo, no mar, então tipo, eu sempre tive uma conexão muito forte com o mar. E aí eu falei, gente, mas que ideia genial. O que rola nas conversas entre vocês? O que vocês falam No clube, no clube? Quantas meninas estão no clube hoje? hoje 38. Tá. 38 Todas com sereias, HIV. todas vivendo com HIV do Brasil e do mundo. Tem no Chile, tem em Portugal, tenho muitas meninas da África que me pedem muita ajuda, que eu até não sei muito bem como fazer, mas me pedem ajuda. Tem Ilha da Madeira, tem uma menina também na Ilha da Madeira. Que tipo de ajuda elas pedem? Elas falam da dificuldade de acesso a médico na África, a fazer o exame e saber se está indetectável ou não. Tem uma agora aqui que ela tá comigo, ela tá bem triste, bem chateada, ela sempre manda mensagem. Ela mora em Luanda e ela não consegue acesso para fazer o exame de sangue dela para ela saber. Ela toma a medicação, mas ela fala, não tem exame aqui, não tem médico. Ela tá tentando se mudar para Portugal, mas o visto dela não chega nunca. Ela é casada, com filho. E o que vocês conversam, além dessas Aí questões? a gente faz reuniões, uma vez por mês, ou até mais, porque eu já fiz assim, já pensei, uma vez por mês com data marcada, mas nunca dá certo. Então, às vezes, entra uma sereia que tá com algum problema, é naquela hora, estamos todo mundo livre, a gente entra online, conversa. Outro dia a gente ficou horas com a Danúbia, que estava numa situação delicada de, eu acho que ela estava com
com tuberculose, estava internada no hospital, sozinha. A gente ficou horas com ela conversando, ela lá no hospital, a gente de chamada de vídeo para animar ela, E aí as meninas sempre vêm, né, com... Tem de tudo ali, tem de tudo ali. Tem sereia que é virgem ainda, tem transmissão vertical, né? Tem... é, mas tem a minha idade. Tem sereia que viu uma rola na vida e vive com HIV hoje. Tenho milhões de histórias ali. Tenho milhões de histórias que me motivam diariamente, porque quando a gente vive no nosso casulo, no nosso negocinho, a gente acha que só a gente tem isso, só a gente vive esse drama, essa tragédia, esse negócio. E na minha opinião, quando você compartilha, quando você escuta, alivia muito o nosso coração. O que você trouxe para as sereias? E o que as sereias têm te trazido? Eu acho que é essa minha alegria hoje de viver, eu acho. Que isso é uma coisa que deve trazer esperança. E para elas, quando elas falam para mim que assistiram qualquer coisa minha, ou que a conversa que a gente acabou de ter salvou a vida delas, eu posso dizer que, na verdade, é ela que está salvando a minha vida. Porque todo dia eu preciso conversar, todo dia eu preciso de alguém. Mas nem sempre a gente pede, nem sempre a gente... E é uma palavra assim, a gente se sente inútil, muitas vezes. A gente se sente inútil na vida, tipo assim, puta, tô fazendo um monte de coisa, mas será que o que eu tô fazendo é isso mesmo? É esse? Por que eu tô fazendo isso? Porque é voluntário, não dá dinheiro, não dá nada. E a gente se estressa ainda, né? Porque tem mais essa. Se estressa, porque o ativismo é pesado, as pessoas caem matando, você não pode falar nada, você não pode ser você não pode se destacar. Aí eu falo, cacete, mas eu quero isso mesmo pra minha vida? Né? Eu fico pensando, várias frustrações, decepções, enfim. É muito forte a cena, porque mais meninos gays falam de HIV, são poucas as mulheres, são poucas principalmente na minha situação, mulheres, cis, não vou nem citar o hétero aqui, porque, né, escorrega de vez em quando. Escuta aqui, você resolveu assumir uma bandeira, que é a questão da cannabis medicinal, porque você te ajudou a não deprimir, te ajudou com a medicação, te ajudou com a sua saúde. E aí você conseguiu uma liminar da justiça e você planta cannabis na sua casa, né? Isso. O que você pretende com isso? Eu, de verdade, pretendo... Só voltando, você é a terceira ou quarta pessoa que consegue no Brasil essa liminar, não é isso? Eu conheço 2 pessoas fora da capital de São Paulo que já tem essa liminar. Tá. Uma pessoa eu conheço pessoalmente, a outra eu só sei que ela existe, não sei quem é. E eu. Mulher não conheço nenhuma, não sei. Deve existir, mas eu não conheço. Eu acho que na capital, principalmente de São Paulo, talvez a primeira mulher vivendo com HIV. Transmissão vertical, eu acho que eu tenho certeza que eu sou a primeira com esse HC, a gente chama de habeas corpus, HC, né? Preventivo para o plantio. O que eu quero, sinceramente, é que eu fico assim hoje, com todo o meu conhecimento de ambas as partes, eu não aceito e não admito que ainda existem pessoas em 2023 morrendo de AIDS. E elas morrem justamente por não conseguirem aderir ao tratamento. Porque quem adere ao tratamento tem uma vida plena, linda e longa. Melhor do que quem não vive com HIV até. Como diz o Dr. Ricardo Dias, né? Porque que estamos tomando remédio, bomba de imunidade todo dia, então a gente está muito forte. Né? Nosso CD4 é maior do que das pessoas outras. Então eu não me conformo, Roseli, das pessoas não conseguirem aderir. Principalmente quem começa a tomar 2 comprimidos. A gente que vem de um histórico de tomar o de geladeira, efavirense, aquele de pozinho, que eram horríveis, horríveis. E hoje eu tomo 5 comprimidos, não é fácil, é horrível, eu detesto. Mas eu tenho que tomar, não tenho a solução. Então eu criei um protocolo, eu tomo meu remédio, eu faço meu uso da cannabis e tudo isso ameniza. Por quê? Você acha? Eu vou ser hipócrita de romantizar o HIV e não falar que às vezes eu acordo enjoada? Eu acordo enjoada. Mas também comi um hambúrguer à meia-noite.
e tomei o remédio. Quem é culpado? O remédio ou o hambúrguer à meia-noite? Por via das dúvidas, né? Tenho uma água com gás, tô lá em casa para tomar. Você acha que a cannabis, sendo utilizada como complementação à medicação, ajuda as pessoas vivendo a terem uma aderência com menos efeito colateral? É isso que você quer trabalhar? Sim, menos efeito colateral, mais imunidade, como eu te falo, porque a cannabis ela tem um alto teor de potência que atua na nossa imunidade, principalmente, nos nossos ossos também, que a gente tem esse problema com a medicação, né, da osteoporose e de tudo mais. A nossa cabeça também, eu acredito, tá? Porque dizem, né, o THC queima neurônio. Não, gente, o THC já é comprovado, ele multiplica o neurônio. Essa coisa de queima neurônio é de quem tá falando já tá queimado já era, não tem nem neurônio. Tudo isso que você está me dizendo aqui, você já estudou, tem comprovação científica? Sim, mas na imunidade é o grande poder dela. Fora a situação psíquica, né? O nosso mental, a depressão, a ansiedade. Mas a cannabis, ela não funciona para todo mundo. Realmente, é um remédio como qualquer outro. Se você começa a tomar um Rivotril da vida, você começa a tomar, você começa a regular a dose. Você não chega tomando um negócio que vai dar certo. A cannabis é a mesma coisa. Você vai começar com poucas gotas. Opa, desculpa, corta essa parte. Você começa, então a cannabis você vai começar com poucas gotas, você vai sentir no seu corpo e você não vai perceber mudanças de cara, mas ela vai atuar. Que nem assim, eu falo, eu tive só pneumonia como doenças oportunistas. Dali pra trás, eu sempre usei cannabis. Maconha, recreativa, prensadinho da favela. Vamos falar assim, fumado? Tá bom. Mas ainda assim aquilo é cannabis. E aquilo tem os componentes canabinoides que no nosso corpo, do fio de cabelo à unha do pé, a gente tem os receptores de cannabis dentro do nosso corpo. Então, ela faz sim um efeito, ainda que. Porque as pessoas agora, sim, Roseli, ainda hoje as pessoas elas querem então dividir cannabis e maconha. Qual que é a diferença de cannabis e maconha? Qual que é a diferença de cannabis e maconha? Nenhuma. É a mesma coisa. Cannabis é o nome científico, maconha é o nosso nome popular. A diferença é que o Instagram, se você falar maconha, ele derruba sua publicação. Se você fala cannabis, ele derrubaria menos. Então, a gente vive essa ditadura oculta na internet. Meu Instagram caiu muito desde que eu escrevi lá autocultivo autorizado e comecei a mostrar minhas plantas e falar delas. Caiu muito meu rendimento, muito. E esse é um dos motivos hoje de eu querer estar indo estudar fora. Você está assumindo uma outra luta contra preconceitos, está ligada, né? Eu lembro que você me falou isso daí. Você tá louca? Você tá Não, louca? eu não falei só para você que estava louca, eu falei para você assumir a bandeira com seriedade, lembra? Aí o que eu fiz? Fui atrás de um advogado. E peguei ali, ó, o juiz tem meu endereço agora, tem meu nome, meu telefone, meu Instagram. Até um vídeo meu dizendo, oi, é Tânia, foi uma mulher, doutora Tânia. Viva as mulheres, eu tenho sempre que ativar as mulheres, né? Você tem esse vídeo? Tem. Eu tenho esse vídeo, sim. Precisa nos mandar. Mas sim. enfim. Contei minha história, é um vídeo que eu contei uma história para ela. Vamos voltar aqui à pergunta que acho que é importante você responder com seriedade. Você está percebendo que você está assumindo uma outra bandeira contra preconceito também? Sim. E por que você resolveu encarar isso? Primeiro porque eu acredito muito no poder da natureza, muito mesmo, e eu falo assim, gente, é só uma planta. É só uma planta. Por que ela é tão demonizada dessa forma? Por que ela tem que ser tão criminalizada da mesma forma que o HIV? Por que ainda hoje ele é tão criminalizado, tão marginalizado? Quando a gente tem milhões de histórias de mulheres que pegaram do marido, donas de casa, em casa. E essa última política que a gente passou foi cruel, né? Com todos esses temas que ele falava. A gente não vai falar disso nesse vídeo, né? Tantufas. Fora Bolsonaro. Já foi. Já era, graças Já a Deus. foi. Tá lá nos Estados Unidos. E como é que é assumir uma outra frente de luta? Olha, eu vi, aqui no Brasil tá difícil, mas o pouco que eu estudei de fora, do Canadá, dos Estados Unidos mesmo,
até da Europa já está mais avançado, assim. Não se fala muito de cannabis, HIV e AIDS, que é essa bandeira que eu estou levantando. Mas referente a cannabis já está tudo mais encaminhado. Aqui no Brasil, a gente tem um problema muito grande industrial. Primeiro, a gente não tem autorização de plantar, as empresas não têm. Então, é muito difícil para mim hoje defender a bandeira no Instagram, porque eu não tenho lugar para indicar para as pessoas comprarem o óleo. Tem grandes lugares, mas que estão com filas gigantes. Então, para mim, não consegui responder ainda essa pergunta, né? É porque é uma paixão mesmo, é uma coisa que eu acredito muito que me salvou, Roseli. Fora ter alinhado o meu espiritual, então, com a minha mãe, que hoje eu acho que, inclusive, ela tá aqui com a gente, rindo da minha cara que eu tô chorando, mas eu acho que a cannabis, ela me salvou, cara. Ela me salvou, porque se não tivesse sido ela, eu acho que eu não conseguiria tomar esse medicamento. Porque no começo eu tinha não só os efeitos físicos, como os psicológicos, que são muito maiores. E a cannabis, a maconha, uma vez eu vi numa live uma médica falando assim, a maconha ela tem um poder do foda-se. Tá? Você fuma um beck, você fala assim, foda-se pro mundo. Pode passar a pessoa que você mais odeia na sua frente, você não tá nem aí pra ela, você tá de boa, curtindo a sua onda. Você tá, ela regula o seu emocional, ela regula o seu, óbvio, tem que ser usada com sabedoria. Tipo, hoje eu conheço meu corpo, eu sei qual funciona melhor. Eu sou mais da linha da sativa, porque a índica, se eu fumar uma índica ou tomar um óleo feito de índica, eu vou cair. Vou dormir pra sempre. E ela tem esse efeito, ela tem um poder muito grande na náusea, no enjoo. Então esse era o meu maior medo, porque a gente sente muita náusea, muito enjoo por causa da medicação. O que está ligado no nosso estômago, o nosso emocional, o nosso psicológico, está tudo ligado no estômago, o sistema nervoso, né? E ela regula toda essa parte dentro de mim. Pode ser usada para HIV, pode ser usada para outras patologias. Para todas, todo mundo, na minha concepção de pessoa, tinha que ter acesso a essa medicação, a essa medicina. E aí você começou a plantar, tá lá na sua casa? Aí eu comecei a plantar. Aí, assim, eu estudei bastante, eu estudo bastante desde então, e eu comecei a entrar mais dentro desse meio do medicinal. E aí eu comecei a perceber o quão difícil é no Brasil você sequer ter o acesso ao óleo. Porque, assim, qualquer lugarzinho que você for, primeiro passo, você vai ter que se associar numa associação, que é isso que eles estão criando no Brasil para essa linha da medicina. Só se associar é R$ 400. Depois você vai ter que passar no médico, mais 200, R$ 300. Depois você vai comprar o óleo, R$ 500, de 200 a 500, tem óleo até de 2.000. Quem pode isso no Brasil? Alguém pode isso? Como que um pobre vai ter acesso a isso? É muito difícil, é muito longe. E aí eu achei o caminho, que foi entrar com uma liminar, pagar um advogado e conseguir plantar na minha casa. Então eu fiz cursos, eu tenho muito grupo de pessoas onde a gente compartilha muita informação. Ninguém no Brasil, já fui em feiras, já fui em um monte de congressos, conheço muitas pessoas dessa linha das associações. Ninguém no Brasil fala de cannabis, HIV e AIDS. Nem na cannabis e nem no HIV. Ninguém. Porque, como você falou, são dois tabus a se assumir. Meu pai sempre falou que eu arrumo problema pra minha cabeça, que eu gosto de problema. Por que que é importante falar de cannabis, HIV e AIDS? Porque, sinceramente, eu vejo muito amigo meu tomando cetralina, Rivotril, não sei o que lá, não sei o que lá. E isso mata. Remédio controlado mata. E a cannabis, não existe um relato de alguém que um dia morreu de cannabis ou que... qualquer coisa que você for pensar, fumou um beck e foi assaltar um banco. Não existe isso. Não existe. É paz, é amor,
é serenidade, é tranquilidade. O que o médico falou quando você foi pedir o atestado para ele para a utilização da cannabis? Como forma de complementar o seu tratamento, que é o que você está fazendo? Ó, eu tive várias formas de recepção para esse momento, tá? Tive amiga psicóloga que disse para mim que não colocaria o nome dela, o CRP dela, nessa baboseira. Tive outra pessoa psicóloga também que causou um alvoroço, inclusive nas comadres lá que a gente estava falando, por causa disso, inclusive elas. Essa parte corta, tudo bem? Aí eu falei com a minha médica, a doutora Simone Tenori, que ela sempre soube que eu fazia uso de cannabis em paralelo. E ela falou pra mim, eu não tenho estudo que comprove que isso realmente é bom, mas eu tenho o seu histórico de alguém que nunca conseguiu essa adesão e hoje consegue. Então ela me deu um laudo, falando exatamente isso, que sempre esteve ciente e tal. Escreveu isso no laudo. Dr. Davi Levi também me deu um laudo, dizendo que eu perdi todos os esquemas, que ele me conhece desde que eu nasci praticamente, e perdi tudo e tal. Então esse laudo também me ajudou muito. E eu tive a minha psicanalista que não pensou duas vezes e falou realmente, que me atende desde os 19 anos e falou realmente você hoje com 33 é uma outra pessoa. Principalmente porque aos 19 ela me atendia e ela era casada com um homem que vivia com HIV e eu aos 19, 19, 20, infernizava a vida dela. Ela até me dispensou uma época, porque ela falava assim, eu não aguento mais ouvir você falar que ninguém vai te querer, ninguém vai te aceitar. Ela falou, eu sou casada com uma pessoa que vive com HIV, entendeu? Então, e aí ela falou assim, vou tirar umas férias, vai dar uma volta, depois você volta. Aí eu voltei dali uns anos. Ô Jennifer, onde é que você quer chegar? Eu acho que a nossa vida ela vai ser uma eterna busca pela felicidade. A felicidade nunca vai estar aqui, agora ou ali. A gente vai estar sempre buscando e o trajeto da nossa busca é a verdadeira felicidade. E eu espero na minha vida ser feliz todos os dias, ainda que com os problemas percorrentes. Então, tudo que eu faço hoje na minha vida, primeira coisa é para evoluir o meu espiritual e que eu não volte reencarnada com problema tipo HIV. Esse é o primeiro ponto. Então, todos os dias da minha vida, qualquer coisa que eu faça, seja de acolhimento, seja cumprimentar uma pessoa na rua, qualquer coisa, eu penso nisso. Eu falo assim, eu vou tentar ser uma pessoa boa todos os dias por isso, para ter uma passagem rápida. E segundo, eu acho que vir para cá, passar e não fazer nada é muito chato, né? Por que é não ser lembrada, não ser... Passar batido. Quem quer? Eu não quero passar batido. Não passa. Acho que eu não vou conseguir passar batido. Por que é importante trabalhar todo dia contra o preconceito? Porque ele é muito grande ainda. E ele é muito grande, ele é ignorante, ele é, ao mesmo tempo que grande e pequeno, né? Porque as pessoas, eu acho assim, pessoas preconceituosas, elas são muito pequenas. Porque elas têm muito problemas com elas mesmas, que elas não conseguem sequer olhar para frente. Então, você ter preconceito, você ter questões, como diz a minha psicanalista, ela fala assim, alguém que tem problema com a sexualidade do outro, qual é o problema dessa pessoa? Ela tem problema com a própria sexualidade, não é o outro, é ela mesma. E eu acho que a gente tem que todo dia estar lidando com as frustrações do próximo. E isso é o preconceito. É a própria frustração da própria pessoa. Por que é importante não se calar? Para derrubar elas, que nem dominó. Uma peça vai todas. Tem que bater de frente. Eu não tenho medo. Quando eu comecei a falar de HIV, eu perdi muita coisa, né, também. Porque eu perdi muitas pessoas. Perdi não, né? Eu ganhei, na verdade. Eu tirei da minha vida pessoas que realmente não faziam sentido nenhum para ela. Porque essa é a minha vida. Eu parei e olhei para mim e falei, essa sou eu. Como que eu vou poder ter? Sequer eu vejo, né, meninas lá no Clube Mermaids que tem problema com o namorado. Ou tem pessoas que não contam ainda, que estão namorando, que não conseguem contar.
eu já tive nesse lugar, mas hoje eu não consigo mais estar com alguém que não saiba quem sou eu, entendeu? Essa é a minha luta, todo mundo sabe. Acho que todo lugar eu falo de HIV. Eu tava sábado num churrasco em casa, foram 2 sereias. Aí eu tava no quarto tentando colocar a música no negócio e eu comecei a ouvir as 2 sereias contando pra todo mundo assim no churrasco, falando da vida delas e tal. Falei, gente, será que elas acham que todo mundo aqui vive com HIV? Porque ninguém vive, é só nós 3. E elas estavam tão à vontade que eu falei, caraca, é isso que eu quero pra minha vida. E que as pessoas que estejam do meu lado estejam tão à vontade quanto eu, a falarem, a se exporem. Porque você sabe como é um casulo, você não fala, você tá entre... Aliás, a maioria das rodas de conversa são entre 4 paredes, é só a gente que tá ouvindo. Na internet as pessoas falam, a gente grava vídeo entre 4 paredes, vai pra internet, todo mundo tá vendo. Mas, Por que que é importante a gente não abaixar a cabeça pro preconceito? porque senão ele nunca vai acabar. Enquanto, assim, muita gente tem que morrer ainda, né, pra que ele acabe. Tem que virar aí, ó, essa roleta da geração tem que girar ainda umas 2, 3 vezes. Mas eu já vejo muita esperança nisso. É igual você me pergunta assim, a cura. Tem esperança em ver a cura? Eu falo, cara, sinceramente, no meu coração, a cura, ela, primeiro, tá dentro da nossa cabeça, que é exatamente esse preconceito, ou o que a gente conhece, o que a gente entende sobre o tema. E segundo, o indetectável. Você quer cura maior que o indetectável, gente? As pessoas acham que vai existir um espinafre do Popeye que eles vão comer e que, pá, acordei curado. E ainda que se existir, não será para mim que sou transmissão vertical, né? Será para quem é novo. Quem começa, quem tem vírus novo. Nossos vírus são, né, velho. Tem essa história. O meu vírus tem a minha idade. O vírus de alguém que pega hoje, por exemplo, vai ter 1 dia, 2 dias. E assim vai. O meu é macaca véia, né? Por isso que ele tá aí acostumado com o remédio. É nóia já, meu vírus. A Jennifer vai ser mãe? Já sou, né? Tenho 4 cachorros, 2 gatos. Um Além- namorado, tem que cuidar dele, coitado. Além dos gatos, do cachorro, do namorado, a Jennifer vai ser mãe? Não sei, Roseli, mas eu não tenho. Hoje eu não tenho mais problema com isso. Talvez um dia. Talvez, não é. Não é uma coisa. Eu já falei muito que não seria. Mas hoje, tipo assim, no Brasil eu acho que eu sofreria muito em ser mãe. Eu não quero ter filho aqui. É ruim falar assim, né? Mas eu amo o meu país, eu amo isso aqui. Mas socialmente falando, pro estilo de vida que eu já tive desde sempre, né? Um dia eu fui rica, agora eu sou pobre, é louca. Profissão herdeira, né? Tá bom, vou ficar séria. Vai ser mãe ou não vai ser mãe? Não sei como é que eu vou te falar isso. Quando eu for mãe, você vai fazer um vídeo da minha gestação, do começo ao fim? Vai documentar? Quem vai fazer é você mesma, se você resolver ser mãe. Eu vou fazer. É. E o seu sonho? Qual é o seu sonho? Conhecer o mundo. Eu acho que eu vou viver ele agora. E a cura da AIDS? Falei já. É isso, a cura da AIDS eu vou ver, vou buscar lá. Vou ver. Na verdade, assim, eu estar indo viajar, eu sou muito grata pelo que a gente tem aqui no Brasil. Sempre vou falar isso. Toda a equipe que me atendeu, tudo. Mas aqui, eu como transmissão vertical, como uma pessoa que falhou muitas vezes, eu não tenho muitas opções de medicação. A minha opção é essa. E talvez ela será até o dia que ela não funcione mais. E o dia que ela não funcionar mais, eu vou fazer o quê? Porque um dia pode ser que ela não funcione mais de novo. Não, não existe isso. Se Deus quiser, não. Se Deus quiser, não. Não é? Uma frase bonita em francês. Pior que eu não sei agora, assim, de cabeça. Queria achar essa, porque essa... Ah, achei. Ela fala assim, regarde le ciel et n'oublie pas que je vous... Não, eu vou recomeçar do zero, zero, zero. Regarde le ciel et n'oublie pas que je serai toujours à tes côtés. Você entendeu? Traduzindo? Olhe para o céu e nunca esqueça que eu estarei ao seu lado. Bonito. Você gosta de cantar? Não. Não tem nenhuma música que você queira cantar para nós? Tem, vou cantar. Da Zaz. Chama Je veux. Eu quero.
E a letra fala assim: Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Sou horrível pra cantar. De novo, deixa eu ver. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Je veux crever la main sur le cœur. O que você quer falar para as pessoas que vivem com HIV e AIDS? Eu quero falar para elas que nunca percam a esperança, porque a nossa vida aqui é uma só e a gente não tem o direito de passar essa vida sem ser feliz. Não temos esse direito. A gente tem que ser feliz e é possível. O que você quer dizer para o mundo? Sejam felizes, porque gente feliz não enche o saco. Não vou mais te encher o saco porque eu sou feliz, tá bom? Eu te Linda. amo! Linda. Vamos lá. Ai, Vai ser lindo, tá tudo bem. Vai dar caramba! tudo certo, viu? Sabia que eu ia chorar Vai hoje. dar tudo certo. Tá? Menina.